Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado da Bahia. Vamos lá galera, questão da legislação estadual. Vamos tratar da Lei Estadual 12.209 de 2011, Lei de Processo Administrativo Estadual. Vamos lá, olha só. Nós na aula anterior falamos das questões atinentes às competências relacionadas ao servidor ou autoridade para a condução de um processo administrativo. No entanto, nós precisamos entender que existem situações que levam a impossibilidades de continuidade destes processos. Estas impossibilidades, elas estão atreladas à ideia de impedimento, bem como ideias de suspeição. Não é suspensão não, hein? É suspeição, porque está ligado à ideia de suspeita. Chama a atenção de logo que quando nós falamos em impedimento, o servidor não poderá atuar jamais. É uma situação um pouco mais drástica. Então, impedimento envolve uma situação de ordem pública e, como tal, até o próprio servidor, autoridade impedida, ela pode se declarar como. Então, este impedimento, ele não permite a participação do servidor ou autoridade no processo de jeito algum. Então, impossibilidade total do servidor ou da autoridade, impossibilidade total do servidor ou autoridade deles efetuarem a atuação no processo administrativo. Aliás, nós estamos falando aí do seguinte: se existe uma impossibilidade total de atuação no processo administrativo e ainda assim, atenção, se ainda assim a autoridade resolver atuar, se ela burlar, se ela passar por cima dessa norma que gera um impedimento, então o descumprimento é uma caracterização de falta grave. Se configura como uma caracterização de falta grave nos termos da legislação, tá? Bom, ainda neste cenário, nós temos o tocante à ideia de suspeição. Quando nós falamos em suspeição nos seus aspectos iniciais, o que é que a gente precisa saber de suspeição? Primeiro que suspeição não gera um impedimento total, não gera uma impossibilidade total de participação. Um indivíduo que é considerado suspeito, não necessariamente ele será afastado, porque ele pode ser considerado suspeito para quem alega, porém a autoridade julgadora desta alegação pode não concordar que se trata de uma situação em que vá interferir na condução do processo. Então, o indivíduo que é suspeito, ele pode participar, caso a autoridade julgadora do incidente, que a gente vai chamar mais adiante de incidente de suspeição, entenda que de nenhuma maneira aquilo afetará a questão atinente à condução do processo, tá? Então, quando nós falamos em suspeição, existe a possibilidade
existe a possibilidade de atuação no processo. Existe a possibilidade de atuação no processo administrativo. Repetindo, porque se trata apenas de uma suspeita e não de uma caracterização de uma impossibilidade total, como é o caso do impedimento. Então, nós temos ainda o seguinte, que quando nós traçamos a ideia do impedimento, o servidor ou autoridade não pode atuar jamais. Neste cenário, nós temos situações de caracterização do impedimento. Então, nós temos as hipóteses de cabimento. Nessas hipóteses de cabimento, nós afirmaríamos o seguinte, que o servidor ou autoridade o servidor ou autoridade estará impedido de atuar. Estará impedido de atuar. Caso seja cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau ou parente de até terceiro grau do postulante, ou seja, de quem faz o requerimento, ou do notificado. É quando a administração pública, por exemplo, notifica para fins de esclarecimento de algo em um processo. Ok. Cônjuge, tudo bem.